Hoje teve o Café com a Imprensa, que é um encontro realizado pela administração municipal. E olha, conseguiram tirar o prefeito Ulisses Maia do sério, hein? O prefeito, ele perdeu a paciência nesse encontro com a imprensa ao ser questionado sobre a compra do terreno que será utilizado para a construção da prainha de Maringá. Isso porque o ex-deputado estadual Homero Marchesi disse que 80% do terreno que será desapropriado pela administração municipal por 6 milhões e 300 mil reais teria sido negociado em 2021 pelo valor de 733 mil reais. Lembrando que a prainha foi anunciada em janeiro de 2022. O local escolhido é um terreno na saída de Maringá, lá para Astorga. Porém, por meio da Lei de Acesso à Informação, então, o ex-deputado Homero Marchesi descobriu que o dono do terreno de 8 alqueires paulistas tinha comprado 80% da área em 2021, pagando pouco mais de 730 mil reais. O procurador do município, o procurador-geral do município, então Douglas Galvão, detalhou o processo de compra, explicando que o dono do terreno já tinha 20% da área e comprou os 80% de familiares ao longo de mais de 20 anos, 2 décadas aí. Por isso, a discrepância dos valores. O prefeito ainda disse nesse café com a imprensa, nessa reunião que ele teve hoje pela manhã, que o pagamento pela área da futura prainha ainda não foi feito, mas será. Francês, confusão danada que deu hoje cedo no café da imprensa do prefeito Ulisses Maia hoje cedo, né? Não é tanta confusão, não. Não foi tudo isso, não? Não. É que, na verdade, essas reuniões com a imprensa têm sido meras reuniões de amigos, né? Então, a pessoa pergunta mais ou menos o que o prefeito quer responder sobre conquista, sobre o que vai fazer. Eu acho que de interessante, o que me parece que ele disse lá, foi ter pegado no pé do secretário Beto Preto, da Saúde, né? Que sugeriu que se fizesse do Hospital da Criança o início do Hospital da Criança para ele abrir como ambulatório, né? E o prefeito é contra e nessa eu estou com ele, que a prefeitura já colocou à disposição 1,5 milhão, o governo federal não colocou ainda à disposição a parte dele, e o governo estadual também está amarrando nas mãos do Beto Preto. Então é mais um desserviço do atual governo Ratinho com relação a Maringá. Ele parece que não se preocupa muito em atender Maringá, as necessidades de Maringá, como aí no caso do viaduto do Catuaí, que está aí há anos e anos rolando aí. Agora, no caso da imprensa, eu acho que um repórter fez uma pergunta meio desconfiada e citou a questão das denúncias do Ministério Público em Curitiba, e me parece que em Maringá com relação ao valor do terreno, e o prefeito se atrapalhou um pouco na resposta, e o procurador Douglas Galvão Vilardo, me parece que ele conseguiu responder alguma coisa mais ou menos positiva, mas isso está na mão da Justiça, e a Justiça vai dar a resposta certa. Agora, o prefeito perdeu a mão, ele perdeu um pouco a esportiva, não foi totalmente grosseiro, mas ficou muito mal-humorado com isso. Agora, a questão ali parece que é alguém que herdou uma parte, foi comprando de outros herdeiros e o valor deu esse pulo de 700 mil para 6 milhões que a prefeitura pretende pagar no terreno. Agora, eu sugeriria que se visse que a prefeitura todo ano cobra o imposto, né? Ali seria ITR, né? É terreno rural, né? Ver qual é a avaliação que a prefeitura dá naquele terreno, para a gente ter ideia real do valor do terreno. Se bem que a prefeitura ela credencia avaliadores para darem o preço ali de mercado. Como o Francês acabou de ressaltar ainda nesse café com a imprensa, o prefeito Ulisses Maia comentou também um acordo com a Sanepar e também a operação do Hospital da Criança. E Alexandra Staldit foi apresentada como a nova secretária de comunicação do município. Kim Rafael, bastante pautas pertinentes hoje cedo entre Ulisses e a imprensa, né? Porém, aqui nenhuma falando sobre a questão lá do trevo do Catuaí, né? Pois é um momento interessante. Eu acho que essa ideia ela tem que ser levada adiante, não fazer a cada 2 anos, né? Eu acho que é interessante fazer como foi prometido, desde o início, né, do segundo mandato, para que realmente realize esse tipo de situação.
Mas o problema é que o nosso prefeito ele viaja bastante, então às vezes ele não vai poder estar presente. Mas enfim, estando presente, eu acho que é interessante fazer pelo menos uma vez por mês, porque gera um debate interessante, porque eu acho que esse é o intuito. E o que aconteceu foi um debate, foi questionamento, e se realmente ele perdeu a paciência, ele precisa realmente melhorar, né, nas suas técnicas de responder perguntas, mesmo que a pergunta seja um pouco com aquela saia justa, né, para você conseguir sair dela. Mas o que chama atenção, obviamente, através dessa denúncia, né, que supostamente foi feita pelo ex-deputado, é bom a gente deixar bem claro aqui que em abril já o Observatório Social de Maringá já havia questionado sobre esse terreno, né? A denúncia, sim, ela foi feita pelo ex-deputado. Há valores distantes, porque são menos aí de 3 anos, já houve um super, né, faturamento, não é superfaturamento, mas é um valor completamente exorbitante do que realmente foi representado em 2021. 733 mil para 6 milhões e 300, aí é uma situação que precisa ser explicada. E o mais do que melhor, né, o próprio prefeito responder, né, obviamente. Então, acho que esse papel da imprensa estar lá, né, nessa reunião faz parte, né, e o Ulisses, como prefeito da cidade, também responder qualquer questionamento, seja qual for este questionamento. Edivaldo Magro, dá para tentar entender a situação do prefeito, porque ele ficou mais incomodado a respeito dessa situação, ao ser questionado sobre essa questão do terreno da prainha que foi ao MP levada pelo ex-deputado Homero Marchese? Bom, vamos lá, vou repetir uma frase que eu tinha falado aqui com a rapaziada antes do início do programa. Não existe pergunta indiscreta ou impertinente, existe resposta. Vamos olhar um pouco, né, pelo retrovisor para ver quando foi criado esse contato com a imprensa mais direto. Foi logo na gestão do Ulisses, chamava-se Bate-Papo com a Imprensa, se eu não me engano, em algum momento de março de 2017. Depois a gente fazia isso, estava lá ainda na comunicação, eu e o Aguinaldo, né, que criamos esse projeto lá, e aí se fazia isso com bastante frequência, e realmente era um momento de transparência da gestão, mas era bastante amigável, como o Francês bem relatou aqui. Não havia aquele perfil de uma entrevista mais dura, porque não era uma coletiva. Era um café, era mais um bate-papo, né? Não tinha muito esse critério de alguém fazer nenhuma pergunta mais dolorida, áspera, né? Mais determinada. Mas caberia qualquer tipo de pergunta, até porque o Ulisses deixa bem claro que nesses ambientes, ou seja lá qual for, ele está sempre disposto a responder qualquer coisa. Aliás, ele assumiu dizendo que a verdade seria um dos pilares da sua administração. Se vocês pegarem lá em 2016, a campanha do Ulisses, isso ele disse e repetia depois nas entrevistas um pouquinho antes de assumir, logo que assumiu. Imagino que continua sendo assim. Até onde eu sei, até prova em contrário, trata-se de uma administração transparente, documenta-se isso inclusive via Tribunal de Contas. Então, não vejo problema em ele ter respondido essa pergunta. O Ulisses tem sido intolerante às vezes, né? E é natural que o gestor público, em circunstância muito específica, não tolere isso, até porque o autor dessa denúncia contra o prefeito é um desafeto dele, né? Apesar de ter caminhado junto com ele na campanha, né? O PV foi importante na primeira eleição do Ulisses. Logo depois ele rompeu com o Homero Marchese, então vereador, eleito, acho que permanece como um dos vereadores com o maior número de votos de Maringá, e depois rompeu com o Marchese, e o Marchese se tornou um desafeto, e isso continua até hoje. Ele elegeu os deputados estadual, tentou, né, foi candidato a prefeito, era um candidato que a gente levava a sério até iniciar a campanha, né, foi desconstruído dentro da campanha, não demonstrou nenhum talento específico para fazer uma campanha consistente, mas enfim, ele está aí, me parece que é novamente pré-candidato. Então o Ulisses se incomoda particularmente com o Homero Marchese. Talvez esteja aí a forma como ele respondeu. Eu vou deixar claro, eu não vi, não acompanhei isso, não sei as circunstâncias do que aconteceu, tá? Mas eu sempre vou defender o jornalista, né? Desde que a pergunta seja feita de forma educada, responsável, com dados. E pelo que me consta, vou deixar claro aqui, a pergunta foi feita de forma muito adequada, num ambiente adequado, para um prefeito que tinha reunido a imprensa para responder à imprensa. Obviamente, se teve algum desdobramento ali no contexto, né, do qual eu desconheço,
e que tenha provocado essa reação do Ulisses, isso aí é outra história. Mas, em princípio, eu continuo defendendo o jornalista e a pergunta que foi feita. Afinal, existe uma denúncia, está no Ministério Público, foi aberto o procedimento, inclusive, eu não sei em que nível está, talvez o Kim possa esclarecer exatamente qual que é o protocolo na sequência. A denúncia ela foi aceita, então? Foi aceita, é isso, Kim? Eu não sei em que pé, como Não, é que funciona exatamente. não Você pode me tive explicar que é acesso. da notícia de fato, que qualquer um faz, mas E aí sim. você abre o procedimento. Aí o né? Ministério Público que vai realmente denunciar ou vai arquivar, né? Senão... Então, exatamente, se existe, Vai lá, Edivaldo. se há consistência nisso, que se investigue, que seja transparente. Importante lembrar que isso não foi pago ainda, né? Deixar Não claro. foi pago ainda. Não foi pago mas ainda. o prefeito falou que vai ser pago. Ele comprou e disse que vai ser pago. Mas vamos ver. Eu acho que já dizíamos aqui logo no início, quando houve essa aquisição, esse interesse em adquirir, nós levantávamos essa questão em relação ao valor que, no nosso entendimento, nós somos leigos, mas considerando informações que não chegaram, o valor estava superestimado para as condições da área. Mas aí cabe à justiça entender se é lícito ou não esse valor pretendido pela administração pagar para fazer a prainha ali perto do Rio Pirapó. Edivaldo, continuando com você ainda, um jogo rápido. A Alexandra Staudic terá muito desafio à frente da pasta da comunicação, uma pasta tão importante para nós da imprensa e também para a comunidade? Eu quero saudá-la. Aliás, ela escreve com X, mas ela prefere ser chamada de Alexandra. Acho que fica mais elegante. Eu nem sei falar o sobrenome dela, é Staudic. Staudic. Seja bem-vinda, Alexandra. Espero que você desempenhe um bom trabalho. Tem currículo para isso. Aliás, nós estamos aqui estamos há um ano, né? Eu acho que fazer só uma manutenção da comunicação, dando mais atenção ao jornalista, aquele sujeito que liga lá para pedir uma informação e normalmente era muito desrespeitado nisso. Eu já sei que foi feita mudança, então seja bem-vindo. Tenho certeza que vai ser uma gestão de muita qualidade, porque nós merecemos informação, tem dinheiro para fazer campanha, espero que utilize e que monte uma boa equipe e nos preste bom serviço e que seja feliz, faça uma gestão exitosa.